Uhul. E assim iniciamos essa nossa live. Muito boa noite, gente linda. Como é que vocês estão? Espero que todos bem. Como é que estão aí? Fala pra mim, conversa comigo. Estão me ouvindo bem? Conseguem me ouvir? Tá saindo aí? Tudo certo? Beleza. Então tá. Bem-vindos então a essa nossa live especial. Muito feliz por a gente poder mais uma vez aí estar juntos, né? Nessa live, eu considero uma live muito especial. E aqui, pessoal, vocês sejam livres para vocês colocarem a opinião de vocês, aquilo que vocês pensam, né? Se vocês acham que algo é ou não é. E a nossa live de quinta-feira a gente visa conversar sobre questões, às vezes, comportamentais, psicológicas, motivacionais, universais, né? Universalistas, sem nenhum cunho religioso, sem nenhum dogma, mas sim explorando algumas questões e sempre tentando linkar isso com também o universo do mercado financeiro de opções binárias, né? Porque a gente sabe que quando nós estamos ali diante do nosso operacional, você está com você. Com que tu tá? Eu tô comigo mesmo. Claro, pô. Você tá com você. E você é o seu melhor amigo ou o seu próprio inimigo. É você. Porque você tá sozinho com você. E muitas vezes o nosso comportamento é ele que vai nos direcionar pra gente levar a vitória ou a derrota. Óbvio que nós estamos numa sala de sinal, nós dependemos do sinal do trader, mas também muitas das vezes nós nos auto-sabotamos dentro de uma falta de planejamento, dentro de uma disciplina, dentro de uma falta de gestão onde ela não existe muitas das vezes quando você está operando. Então vira um jogo, vira um cassino e muitas das vezes a gente não está com o nosso emocional estável o suficiente, nós não estamos estáveis emocionalmente para operarmos. E nesse instante o que acontece? Quem controla as nossas ações é o nosso emocional, o nosso estado interior, o nosso estado interno é o que controla. E controla, inevitavelmente. Então, como eu sempre falo, é muito importante que a gente possa operar estando bem. Parar para operar estando bem. Tranquilo, sereno, mente serena, coraçãozinho tranquilo. Ah, brigou em casa, os filhos estão perto incomodando, gritando, tem amigo, tem, não sei, tá com problemão, tá operando apressado, desesperado. Cara, não faça isso. Eu mesmo evito passar sinal quando eu não tô legal, porque eu sou humano. Não sou um robô que não tem sentimentos. Eu tenho sentimentos e emoções. E se eu não estiver bem, eu não passo sinal. Claro que na maioria das vezes eu estou bem, porque eu procuro estar bem. Agora, nem sempre também, né? Tem vezes que a gente não tá legal, por conta de circunstâncias, e aí a gente não consegue estar 100% sempre. Então eu não opero. Então isso vale para todos nós. Indiferente. Então é isso, pessoal. Quem quiser colocar aí alguma sugestão do que a gente pode conversar e se aprofundar mais nessa conversa de desenvolvimento que acontece toda quinta-feira na Caramelos Trader, né? Então você pode colocar uma sugestão. Se você quer ouvir algum bate-papo que a gente pode explorar aí, você pode colocar que nós podemos explorar essa questão aí. Claro que eu não sou dono da verdade e não sei de tudo. Pelo contrário, né? Nós somos grandes aprendizes da vida. Mas um aprende com o outro nessa jornada, nessa caminhada. Então, se você colocar alguma coisa aí
em que a gente consegue falar, a gente vai falar. Mas o que eu queria trazer hoje para vocês, que essa semana me chamou bastante atenção, eu estou até para escrever, inclusive, algum tipo de... Eu não sei qual é o nomezinho, mas eu estou para escrever eu vou fazer algum tipo de escrita, juntando algumas partes de um quebra-cabeça aí, sobre a questão da mente, né? E eu tô pegando vários ângulos, assim, a neurociência, a espiritualidade, né, a psicologia, e os estudos vão seguir ainda, acho que pro resto da vida, para tentar chegar numa conclusão realmente de alguns mecanismos da vida. Então eu compartilho com vocês, assim, o que me fez eu pensar bastante, né, essa semana a respeito dos nossos comportamentos. E é isso que eu gostaria de abordar aqui junto com vocês, pra gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Mais uma vez lembrando, o que esse cara tá falando, esse cara tá maluco? Isso tem tudo a ver com você, que é um ser humano que está atrás do computador operando e não é uma máquina. E pelo respeito que nós temos por você, pelo respeito que eu tenho por você, a gente abre uma live toda quinta-feira para falar sobre você, sobre eu, sobre nós. Pensando em cada um que está aqui. Mas sem ser o dono da verdade, porque a verdade ela é relativa a cada um, ela pertence a cada um, e você deve pegar aquilo que é verdade para você e segurar com as duas mãos, abraçar, até um dia que essa verdade se quebre. Se ela não for uma verdade, ela termina, um dia ela tem fim. Agora, aquilo que você acha que não é palpável, que não tem lógica daquilo que eu falo, você pode jogar fora e descartar, não tem problema nenhum e deve fazer isso. Então, o que eu venho percebendo assim, sobre os nossos comportamentos, né? Eu penso que a gente vive no automático sempre. Todos nós. Não há um de nós que estamos aqui, não há. Bruno, Carlos, Musca, depois o Musca, fala o seu nome aí, por favor. Musca, o que é isso? Qual é o teu nome? O Walter, a Sabrina, o Abranches, o Carvalho, Israel, o Luciano, o Souza e a Aldo. E eu consigo talvez trazer essa ideia do quanto realmente nós vivemos no automático na nossa vida. Nós vivemos no automático interagindo com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com nós mesmos, com os animais e com o mundo aí fora. Então a coisa funciona mais ou menos assim, né? Para resumir, ver se a gente consegue chegar no entendimento e depois lá no final a gente conecta um pouquinho com opções binárias, tá? Então, quando você nasce, está na barriguinha da tua mãe lá, você é alimentado pela sua mãe, né? Você está num ambiente aconchegante, um ambientezinho quente, sendo alimentado, sendo nutrido. Mas não é porque você está dentro da barriga da sua mãe que você já não começa a absorver o que está acontecendo fora. Sim. Quando você já é um feto e você começa a crescer e ser alimentado pela sua mãe, todos os pensamentos que a sua mãe absorve, consciente e inconscientemente, ela nutre também o seu filho que está ali dentro. Os traumas que são gerados, as coisas boas que acontecem com a sua mãe e o que está acontecendo em volta, alimentam, já começam presta atenção, a alimentar a psique e formar a mente e a psique daquele feto. Já começa ali. Isso, estudos neurocientíficos trazem isso, a espiritualidade já traz isso há muito tempo. E você vai perceber que isso tem lógica. Então, se tu vive num ambiente carregado de energia, onde tem muita briga, discussão, ou que tem drogas, beberagem, vícios, e aquela criança, aquele feto se desenvolve na barriga da sua mãezinha, nesse ambiente completamente tóxico, nós já temos o início de uma vida que já está gerando talvez com grandes problemas, porque a psique já está sendo alimentada com aquilo. Porque o único fator que gera alegria, felicidade
na nossa vida é o amor. Tudo o resto gera confusão, gera ilusão, gera encrenca na nossa vida. O único caminho é o amor. E se esse feto não começar a se desenvolver num lugar de amor, então vai acontecer o oposto disso. Agora essa criança cresce. Daí o que acontece quando ela nasce? Chega lá o pai e a mãe e deu um nome para essa criança. Leonardo, por exemplo, o Musca-Musca. Agora você vai se chamar Leonardo. Você não escolheu esse nome. Te deram esse nome, te deram uma identidade. Te carimbaram com o nome. Você, a partir de agora, se chama Leonardo. Mas você é um bebê. Você já não tem poder de escolha. Então você recebe esse nome. E a partir dali você começa a crescer. É alimentado, né? Você mama, você é ensinado, você começa a ouvir, a absorver as palavras, a carga também daquilo que está na tua volta, do teu ambiente. Você começa, aquele bebê começa a absorver todo o seu ambiente para se preparar para crescer e ser um ser humano. Então ele precisa registrar no seu DNA, na sua gene, todo o processo ambiental, tudo na psique. Ele não consegue codificar no consciente dele o que está acontecendo, então ele vai absorvendo inconscientemente toda a informação. Toda a informação ele vai absorvendo inconscientemente, tudo. As palavras que cada pessoa fala, os sentimentos, as emoções que estão geradas, são gerados no campo emocional e no campo energético daquele ambiente onde você mora, o tratamento da sua mãe, do seu pai com você, a criança vai crescendo. E ela vai sendo ensinada a se alimentar de formas diferentes. Então você serve um alimento para ela e um outro alimento. Daqui a um pouco você serve um alimento que tem açúcar, e daqui a um pouco um outro alimento com mais açúcar, e daqui a pouco você dá um chocolatinho, você vai alimentando e vai ensinando um monte de coisa pro seu filho. Ele vai crescendo, vai tendo 1 ano, vai começar a caminhar, e cada vez ele vai aprendendo e absorvendo cada vez mais. Mas à medida que essa criança cresce, ela está aprendendo tudo que o ambiente, presta atenção, ela está aprendendo, a psique dela está aprendendo e sendo condicionada com tudo aquilo que o ambiente ensina para ela, que a sociedade, que a cultura ensina para ela e que os pais ensinam para ela, os professores ensinam para ela. Ela vai crescendo sendo condicionada com isso, aprendendo sobre isso, sem ela querer. Então ela recebe um jarro de informação sobre tudo isso. Ora, você está vazio, e daqui a um pouco você tem um monte de informação. E aquilo fica no teu campo, no teu inconsciente, e você vai crescendo com aquilo. E cada vez vai enchendo mais o copinho vazio. Vai enchendo mais. 5 anos de idade, 6 anos, 7 anos de idade. Até que a partir dos 7, entre 7 e 10 anos de idade, você começa a ter consciência do eu, da sua individualização. Você é individual, você é um indivíduo. A partir dos 9, você é um indivíduo. Porque até os 7, 9 anos ali você é integrado com tudo que existe, né? O bebê, por exemplo, até os 3 meses de idade, ele acha que é a mãe. O bebê com até 3 meses de idade, ele ainda acha que ele é a mãe. Então aquela criança vai para a escola, ela sofre influência sobre todo o ambiente dela, influência dos professores, influência dos amigos. E aí o pai e a mãe erram e aprendem cuidando, às vezes dão o melhor que podem, mas o pai e a mãe dão aquilo para o seu filho que eles aprenderam. Você hoje tem pais que batem nos seus filhos achando que isso é amor. Porque eles aprenderam levando uma palmada lá atrás. Eles aprenderam na vida de criança deles que uma palmada ensina. Que uma varinha na bunda ensina. Eu levei muita varinha de marmelo quando era pequeno. Mas eu não faço isso com os meus filhos. Porque a dor não ensina ninguém. Não dessa forma. Antes de eu dar um tapa no meu filho, de eu dar uma varadinha na bunda do meu filho, eu tenho que me perguntar se você gostaria de levar uma varada na bunda também. Eu te pergunto, você que dá o tapa, você gostaria de levar um tapa de uma outra pessoa? É claro que não. Então por que você vai fazer com teu filho? Mas aí você aprendeu e você não tem culpa disso. É onde que nós vamos conectar e chegar daqui um pouco. Eu vou falar sobre a questão do comportamento que nós vivemos no automático. Presta bem atenção. Que vai abrir muita coisa hoje pra você, hein? Essa live vai abrir muita coisa hoje pra você, talvez. Então, aqueles pais aprenderam através da dor, que a dor ensina. E eles não têm outro meio de ensinar se eles não forem atrás da sua vida para buscar outras
outro jeitinho de cuidar daquele filho, né? Eles vão usar o que eles aprenderam. E aí eles vão passando isso pro seu filho também, e aí o filho cresce e vai passando pros seus filhos também. E aí você tem pais que batem nos filhos, você tem pais que são amorosos, tem pais que são tão amorosos que eles erram amando tanto, que na verdade não é um amor, mas é às vezes um super cuidado, assim, que às vezes até o que é demais não é positivo. Enfim, o que eu quero dizer aqui é que uma super proteção, era isso que eu queria dizer. É que nós crescemos e somos moldados. Veja bem, aqui é o detalhe, nós somos moldados e condicionados, programados. E quando nós crescemos, nós estamos já programados. Agora eu vou chamar essa programação, esse condicionamento, preste atenção, de eu secundário. Eu vou chamar de eu secundário. E existe o eu primário. O eu primário eu vou colocar como eu sou. Que é, o eu primário é aquele que talvez você não tenha consciência. É aquilo que você não tem consciência daquilo que você é. Ou seja, o eu primário eu vou colocar como o que está atrás do condicionamento, atrás no inconsciente, atrás do campo de pensamento, atrás dos comportamentos, atrás das emoções. É você nu. É a consciência desfragmentada do campo mental. Onde o campo mental existe tudo aquilo que foi, o condicionamento está no campo mental, mas vamos chamar de consciência, esse eu primário. É você na forma mais nu. O eu, ele é responsável por ver as coisas com uma clareza absurda. O eu é aquele que consegue ver as coisas com verdadeiro amor, com consciência, com lucidez, com discernimento. O eu consegue ter calma, paciência onde existe o caos. Ele consegue ver a beleza em todas as coisas, até no mal. Esse eu habita em mim, em você e em todos nós. É a fonte, é a criação, é onde realmente a nossa consciência está. E eu tenho esse eu, e nós podemos chamar esse eu de eu primário, que muitos não têm consciência. Você vai ter consciência através da meditação, através do relaxamento. Alguns momentos do seu dia a dia esse eu se manifesta, mas depois eu vou falar sobre isso. Vamos seguir a questão que eu estou aqui explicando sobre o eu primário e o eu secundário. Só que daí esse condicionamento, ele é o eu secundário. Ele não é o eu primário. E o eu secundário é onde você habita agora. É onde exatamente nós estamos. Eu, inclusive. Por exemplo, alguém te dá um tapa. Alguém te dá um tapa na cara. Quando alguém te der um tapa na cara, o que tu vai fazer no mesmo instante? Tu vai levantar a mão e vai dar um tapa também. Quem está dando tapa é o eu primário ou é o eu secundário? Faça a pergunta. Se alguém olha pra você e xinga você, e você sente raiva e dá vontade de xingar, quem é que está xingando? É você ou é o eu secundário? Se o teu filho fala com você e você não dá atenção pro teu filho, quem é que está tendo essa atitude de não dar atenção? Quando o filho realmente precisa e é importante. É você, o eu primário ou o eu secundário? Quando você sente ciúmes, inveja, quando você corre de forma desequilibrada em cima do dinheiro. Não chegamos na lei da atração e reação ainda, Israel. Não é isso que eu estou falando. A lei da atração e reação é outra questão. Eu estou falando que os nossos comportamentos, as nossas reações ao nosso ambiente, às pessoas, quem controla isso é as nossas emoções e os nossos condicionamentos. Uma pessoa que sofreu um trauma quando era pequena, ela vai ter determinadas reações quando ela crescer, quando ela passar por situações parecidas com o trauma, né?
E essa reação que ela vai ter de medo, de trauma, não é o eu dela, mas é o eu secundário que está condicionado baseado no trauma. Se você quando era pequeno quase se afogou, por exemplo, pega um trauma de água, toda vez que você chegar perto da água você vai sentir medo. Esse medo ele é causado por uma ação, por uma causa lá de trás, onde você quase se afogou. Correto? Então eu pergunto, quem é que está tendo esse medo agora no presente da água? É você, o eu primário ou é o eu secundário? É o eu secundário, que é responsável por todas as reações. Se você está emocionalmente ferido com uma pessoa, você vai ficar sempre na defesa, sempre se defendendo e brigando e xingando. Esse é um eu condicionado. Você aprendeu a ser assim, te ensinaram a ser assim. Entende? Então é isso que a gente tem que prestar atenção. O que eu estou falando aqui é que existe um eu secundário e um eu primário. Então, se você estiver desesperado para conseguir algo, você vai ter atitudes baseadas no desespero. Você vai ficar impaciente, você não vai ter controle, você não vai ver as coisas como realmente são, você não vai ver as coisas com clareza, até porque o nosso cérebro vai estar ali respondendo com uma série de gatilhos por conta disso, e você vai estar apenas tendo uma resposta automática a essa emoção. Ou seja, não é você. Não é o eu primário. É uma resposta mecânica, automática. Você está vivendo no automático. Então nós estamos sempre vivendo no automático. Agora, se você tirar o pensamento de lado, as emoções de lado e o condicionamento que te sobra o eu. E esse eu consegue ver as coisas com clareza. E como que você chega nesse eu? Através da respiração, da meditação, do autocontrole e do entendimento de quem você realmente é. E sabendo ao longo da vida discernir o que é pensamento e emoção do que discernir do eu, que é você, do seu eu primário. É necessário discernir. Esses pensamentos não são meus, eles precisam passar. Porque se você reage por instinto de um pensamento, você está agindo de forma mecânica através do eu secundário. Se você age de acordo com uma emoção, você está agindo através do eu secundário. Se lá atrás você aprendeu que bater no outro ensina, que matar o outro leva a alguma coisa, que tomar do outro leva, que mentir faz bem, é porque lá atrás você foi condicionado e você faz isso hoje por repercussão do que você aprendeu. Não é você. Então aqui vem o X da questão. Como que eu posso julgar o outro se ele não está sendo ele? Como que o ser humano pode julgar outro ser humano se o outro ser humano está sempre dentro do eu secundário? Ele não é ele, ele é um robô, ele é uma máquina. Ele está dentro de uma matrix, dentro de um sistema. Não é o eu dele. O eu dele não tem isso, o eu dele é limpo, é divino, é espiritual, é Deus. Por isso que aqueles que praticam meditação, eles têm mais autocontrole sobre as suas emoções, porque eles conseguem chegar mais perto da sua consciência, do seu eu. Um mestre zen, tu pode chegar e xingar ele, xingar a mãe dele, ele vai olhar pra você e é capaz dele sorrir. Ele vai dizer gratidão. Gratidão. Porque ele entende, esse mestre, que essa raiva e essa ira é sua, te pertence a você, não pertence a ele. Então ele não pega pra ele. Ele não pega pra ele. Ele está no universo interno do eu. Ele não está agindo com o papel que deram pra ele, da vida. Então, quando você quer que o teu marido faça as coisas apenas do teu jeito, quando você quer que a tua esposa faça as coisas apenas do teu jeito, você tem que lembrar de uma coisa. Que não é você que está querendo que ela faça isso. É aquilo que você foi condicionado a ser. Por N causas lá na infância e na
Porque o verdadeiro eu, que é o eu primário, ele olha pra tua esposa, pro teu marido e diz, cara, vamos conversar, me conta como você pensa, vamos pensar juntos. Você não precisa fazer tudo da forma como eu quero. Podemos equilibrar isso, um pouquinho do meu jeitinho, um pouquinho do teu jeitinho. Calma e paciência. Mas em alguns momentos do nosso dia a dia, quando a gente não está tão afogado nesse automatismo do eu secundário, o nosso eu ele está presente. Ele se apresenta de várias formas, mas você tem que prestar muita atenção. Muita atenção nesse eu. Ele sempre aparece. Mas ele é muito sutil, ele vem devagarinho. É aquele momento que o teu coração tá leve, tá calmo. Você tá tranquilo. É nesse momento que tu tem que te focar no teu coração, na tua respiração, em você mesmo. E olhar pro mundo e enxergar o mundo como realmente ele é, inclusive as pessoas que estão do seu lado. É fácil? Não é. Uma compulsão alimentar é quem? É o eu primário ou é o eu secundário, o papel? É o condicionamento. Uma compulsão alimentar tem vários fatores, né? Emocionais, né? Outra vez algum tipo de doença, não sei. Mas uma compulsão alimentar, você está comendo às vezes por uma fuga. A fuga de algo. Não é você. O eu, ele entende que o alimento não pode ser apenas um alimento, ele tem que ser um nutriente, ele tem que te nutrir e não somente alimentar. Então, quando tu tá com o teu eu verdadeiramente quando você está conectado com o seu eu primário, é aquele momento em que você olha pro alimento e você diz assim, cara, eu vou comer aqui o que tem mais de saudável. Eu vou eliminar um pouquinho a gordura, a fritura, o açúcar, isso, aquilo, e vai ficar no meu prato aquilo que me nutre. Porque eu me respeito. Eu respeito os meus limites, eu respeito o meu corpo e a minha mente. E você se alimenta daquilo que é necessário para você. Nesse momento é o teu eu primário, provavelmente. Quando ele está consciente, né, ele tem que estar consciente sobre aquilo que ele está se alimentando. E não dentro de uma compulsão. A compulsão é porque você, de novo, foi condicionado por algo que aconteceu no passado. Não é você. Você não nasceu pra viver comendo porcaria o dia todo. Você não nasceu pra ficar no Instagram, no Facebook o dia todo. Você não nasceu pra trabalhar e trabalhar que nem um escravo o dia todo. Você não nasceu pra só ganhar dinheiro e encher a bunda de dinheiro e não viver como tem que viver. Você nasceu com a maior das missões, que é conhecer a si mesmo e evoluir a partir disso. Na minha opinião. Por favor, gente, escreva alguma coisa e só eu falo aqui. Quem discorda aí, levanta a mão. A chave da vida, a virada, é quando você se conhece. Se você se conhece, cara, você consegue viver melhor e ser mais feliz. Você consegue entender alguns mecanismos da vida. Já falando dessa questão emocional, como funcionava lá no passado? Lá no passado, né, quando nós ainda éramos um primata, digamos assim, né, o homem das cavernas lá, ele era completamente baseado no instinto animal dele, né? Então quando uma fera se aproximava, quando um perigo se aproximava, o que acontecia? Acontecia que ele sentia medo, né? Ele tinha uma emoção. Aquela emoção, o coração disparava, acontecia toda uma reação no seu corpo, no seu cérebro, e isso fazia com que ele de repente iria correr, ele ia fugir daquela ameaça. Por exemplo, parecia um tigre para ele, ele vai correr, correto? Então ele tem uma região do cérebro dele que está mais ativa. A gente tem dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério direito é mais responsável pelas emoções, por aquilo que é abstrato, e o lado esquerdo ele é mais responsável por aquilo que é matemático, é lógico, é racional. Então nesse momento, nessa questão emocional, nessa euforia para fugir de um inimigo, de uma fera, o seu lado, que era o lado emocional, que era o hemisfério direito, ele se tornava mais ativo do que o hemisfério esquerdo. E com isso ele tinha uma reação que não era nem pensada. E isso existia para que ele pudesse fugir, porque se ele parasse para pensar e avaliar a situação, a fera vinha e comia ele, correto? Só que isso perdura até os dias de hoje. Só que, né, hoje em dia a gente evoluiu em várias questões. O nosso cérebro mudou também.
Hoje o campo das informações é muito mais variado, mas hoje a gente ainda tem isso. Então hoje ainda nós reagimos, e isso era bom, claro, para o primata lá de trás, mas hoje a gente tem como controlar algumas situações que nós enxergamos como perigo. Lá atrás ele enxergava uma fera como perigo e ele tinha uma reação, né, ou de fuga ou de correr para pegar alguma coisa para poder se defender, mas ele não ficava parado calculando o que ia acontecer, senão a fera comia ele. Hoje em dia, às vezes, sem perceber, nós enxergamos como a fera, como o tigre, como os nossos inimigos, as pessoas que estão perto de nós. Às vezes, os nossos familiares. E às vezes, nós mesmos. Nós enxergamos e nos defendemos com essas pessoas. Só que essas pessoas não são nossos inimigos. A gente está reagindo porque a gente está tendo uma emoção, percebe? Então tu reage atacando, exatamente, de alguma forma animalesca. E aí o que você faz quando você está sob forte emoção? Você respira. O segredo é a respiração. Quando você respira por um tempo de forma calma, você manda um comando para tua corrente sanguínea, para o teu cérebro, dizendo, cara, calma. Calma. Isso que está aqui na minha frente não é um perigo, não é uma ameaça. E aí você fica mais calmo. Né? Os batimentos diminuem. Começa a acontecer algumas mecânicas cerebrais. Você diminui a tua intensidade, a tua euforia. E aí o campo de pensamento, ele diminui. Os pensamentos que estavam completamente atravessados e bagunçados para te atacar aquela pessoa, matar, xingar, começa a diminuir o ritmo de pensamento quando você respira. Você acalma e controla os pensamentos. E se você controla e acalma os pensamentos e acalma a emoção, você se aproxima de quem? Do eu primário. Se aproximando à consciência primária, ao eu primário, você tem uma resposta mais lúcida e mais consciente àquilo que está te acontecendo. Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Ou tá um absurdo? E aí isso acontece em opções binárias. Acontece na nossa vida e fora. A meditação é fundamental, né? É um dos 6 fatores para que a gente possa ter uma vida em equilíbrio. Meditação, evitar estresse, boa alimentação, sono de qualidade, exercício físico e tem mais um que eu esqueci agora. Atividade física são 6, né? Eu falei sobre isso numa live aqui. São 6 fatores para a gente ter uma vida de qualidade: exercício físico, boa alimentação, meditação, sono de qualidade, evitar estresse e tem mais um 6º. Depois eu lembro. Quem lembra? Quem anotou aí nas lives passadas? Uma vez eu falei sobre isso. Tem um 6º aí que eu esqueci agora. Esqueci. Tem um 6º fator. Então, pessoal, o bate-papo de hoje foi que observe os teus pensamentos e as tuas emoções. E também você tem que ser o observador de você. Se colocar como observador de você faz toda a diferença. Correto? Se você parar para pensar, para olhar para os teus pensamentos, você vai perceber que muitos deles são mentirosos e ilusórios e te enganam. Eles estão o tempo todo atravessando você. Mas você não é os pensamentos. Você não é o seu pensamento. O pensamento ele atravessa por você. Você não é aquela emoção que está sentindo. A emoção atravessa por você. Você é o que está atrás da emoção, atrás do pensamento, atrás da mente. É a consciência. É o verdadeiro eu. Esse eu se corresponde com a vida de uma forma bela, com a verdade. Mas ele está lá, escondidinho, apagado. Apagado pelo eu secundário que foi implantado em você. E você tem que ao longo da vida aprender a lidar com isso. Por isso que isso que eu me questionei essa semana. Cara, como que eu vou julgar alguém? Como que eu posso julgar qualquer tipo de ser humano se ele está sendo induzido por um condicionamento? E pode ser o pior ser humano que for. E aqui eu não quero justificar crimes nenhum, pelo amor de Deus, não é isso.
Obviamente cada um tem responsabilidade pelas suas atitudes. E deve, né, ser responsabilizado por cada atitude. Mas eu quero que a gente pense juntos. Se uma criança que é torturada na infância, psicologicamente, pelos pais, aí essa criança cresce e se torna um psicopata, assassino. Aí eu te faço uma pergunta. É ele que está agindo? Ou é fruto de um condicionamento que veio lá do passado? Ele nem sabe o que ele está fazendo, porque é o que ele aprendeu. A mente dele está completamente desviada do eu, está dentro de um papel na qual ele se identificou por conta de vários fatores da vida dele. Ele está agindo dessa forma porque ele está programado. Não é ele. É um papel que está nele. Vocês estão entendendo, gente, que isso é muito complexo? É muito complicado? E aí quando uma pessoa te faz algo de errado, você não perdoa ela. Você sente ódio, sente raiva. Mas aí que vem aquela premissa de nós não julgarmos quem somos nós para julgar o outro. Sendo que nós cometemos absurdos também. Nós falhamos, nós erramos com o outro e erramos com nós também. Porque nós vivemos nesse automatismo. Aliás, vivemos automatizados, né? Como nesse planeta a gente está automatizado e condicionado? Se você nasce lá na Etiópia, lá numa cidadezinha lá que vive na miséria, a cidade vive na miséria e eles acreditam lá que, não sei qual é o deus da Etiópia, né? Mas vamos supor que eles acreditam lá que o deus é um boneco de vassoura, um exemplo. E aí eles cultuam o deus da vassoura. Eu pergunto pra você, gente, essa criança cresce nesse ambiente, quem é que está condicionando ela? Não é o ambiente? Não é a cultura? Não é a sociedade? Não é as crenças? Ela vai agir baseado no que ela aprendeu, nas crenças, na cultura e na sociedade. Mas aonde está ela? É necessário nós... Aí que tá. Você vai entender toda essa fala que eu tô falando, que parece complexa, a partir do momento que você perceber que existe um papel que nos foi dado e condicionado. E que você não é esse papel que você acredita ser. E nós nos identificamos. Aí, voltando lá no Musca. O Leonardo acredita que ele é o Leonardo. Mas Leonardo, tu não é o Leonardo e nunca foi. Esse é um papel que te deram. Quem disse que você é o Leonardo? Você é muito mais que o Leonardo. É que nem eu perguntar pra você, Alda, tu faz o que da vida? Eu sou professora. Não, você não é professora. É um papel nessa vida. Você está atuando no meio profissional como professora. Mas você não é professora, cara. Você é um ser humano. Magnífico, mas esquecida de quem realmente você é. Porque você não foi ensinada assim. E o nosso papel nessa vida é a gente... E é isso, e é exatamente esse que é o véu de Maia, né? É nós tirarmos esse véu, isso que nos incutiram na mente, nós descartar, tirar pro lado e vivenciar aquilo que nós verdadeiramente somos. Viver aquilo que realmente nós nascemos pra ser. E não é fácil, cara, é punk. Porque você pode ter certeza que você vai acordar amanhã e você vai estar no automático. Vai levantar, vai fazer o que você faz todos os dias, vai tomar teu café, vai trabalhar, vai operar opções binárias, vai interagir da forma que você sempre interage no automático. Muitas das vezes achando, ainda pior, achando que está ali sendo você, mas não. Mas então como chegar nesse eu? Aonde que está esse eu? Pois é, esse eu, primeiro, que ele vive no presente. Ele não está no futuro e nem no passado. Ele está no presente. Ele vive o presente.
ele se corresponde muito bem do ponto A ao ponto B. Ele acorda, ele vai dormir, mas ele viveu o dia de hoje. Ele teve... eu tô falando quase de uma pessoa perfeita, né? Que não existe, né, pessoal? Mas a gente pode trabalhar para poder, né, ser o melhor, a nossa melhor versão. Então, nesse dia, ele se corresponde, ele observa. Ele gosta da presença dele. Quando o outro conversa com ele, ele não critica, ele não julga, ele se mantém sereno, ele olha, ele não fala palavrão, ele não condena, ele se torna neutro, sem julgamento, e ele se corresponde com o outro de uma forma, uma forma tranquila, suave, amorosa, né? Ele sabe o alimento que ele vai comer. Ele para uns minutinhos para se voltar para ele. O mundo pode estar um caos. Ah, mas tá rolando política lá, votação, ele não tá, ele não tá brigando para ver se Bolsonaro vai ganhar ou se Lula vai ganhar, não. Ele tá em paz com ele. Não há briga. Porque ele sabe que a briga é um processo, entendeu? Se ele tiver numa briga interna para saber quem é o melhor no que, ou o que, do que, no que, essa briga é um papel que ele foi condicionado. Sempre o meu tem que vencer, sempre o meu tem que ganhar, sempre eu tenho que ser um vencedor. São papéis, tem que tirar isso, tem que tirar, tira, remove, bota pro lado. E o que sobra atrás disso? A não dualidade, a não briga. Eu sou o que eu sou. Eu tô sendo nesse momento o que eu sou. Porque não adianta eu detestar o mundo, as pessoas, e brigar comigo mesmo, e sentir raiva e desespero. Sabe por quê? Porque amanhã eu posso atravessar a rua e a minha vida acabou. Eu só tenho hoje para manifestar aquilo que eu posso manifestar. Você pode não acordar amanhã. E qual foi a última palavra que você falou pro seu filho? Qual foi a última palavra que você falou pra sua esposa? Qual foi a última palavra que você falou pro seu marido, pra sua mãe, pro seu pai? E acreditem, eu peco muito nisso, porque durante o dia a gente esquece que amanhã você pode não acordar. Então muitas vezes tu vai dormir de beiço, né, com a tua mulher, com o teu marido, ou você, sei lá, o que você fez durante o dia. Mas é o que um espiritualista propôs num post que eu vi no Instagram. Se você soubesse que daqui 7 dias você fosse morrer, você sabe, tem certeza que daqui 7 dias você vai morrer, o que você vai fazer nesses 7 dias? Não sei se não foi Osho que falou sobre isso, mas não me engano. Agora não me lembro. O que você faria se você soubesse que daqui 7 dias você vai morrer? Com certeza tu não ia sair xingando as pessoas por aí e odiando todo mundo. Não. Você ia tentar fazer aquilo que você não conseguiu fazer de melhor para as pessoas que estão perto de você e para você. Viver da melhor forma possível nesses próximos 7 dias. Mas e por que você não faz isso hoje? Porque a gente vive no automático condicionado. Né? Foi feito um estudo nos Estados Unidos com algumas pessoas que estavam no seu leito de morte, né? E esse estudo, algumas enfermeiras começaram a catalogar, né, qual era as últimas palavras desses enfermos que estavam para morrer. E você acha que nos últimos dias de morte dessas pessoas, vocês acham que elas estavam se importando com dinheiro? Isso é um estudo que foi feito nos Estados Unidos, com todos que entraram no estudo. Todos eles responderam a mesma coisa. Cara, velho, eu só queria amar mais. Eu só queria viver mais devagar. Eu não queria ter corrido tanto. As pessoas nem sequer chegam a pensar no dinheiro que elas têm, porque nesse momento não importa mais. A única coisa que importa são as pessoas que estão perto delas. Eu quero ver o meu filho de novo. Eu quero poder brincar com meu filho de novo. Eu quero poder abraçar minha mãe, a minha esposa. Era sempre essas pessoas sempre traziam questões baseadas no relacionamento com o outro. Relacionamento. Eu quero um relacionamento melhor com o outro. Então essa é uma chave da nossa vida também. O que importa na vida é como você se relaciona com o outro. É procurar se relacionar da melhor forma possível com o outro, ainda que o outro não goste de você. Se não gosta de você, deixa ele no canto dele. Não precisa tu odiar ele. Vá viver a tua vida, né? E vá fazer o melhor que você pode pelas pessoas que estão perto de você.
Porque é o relacionamento. A gente cresce e evolui através das relações humanas. E quantas vezes a gente age com essas relações humanas, com as pessoas que estão perto de nós, baseado... As reações a gente reage baseado no nosso eu secundário, que é ele que está por cima. Então nós precisamos deixar ele mais quietinho e abrir para nossa consciência, para o eu primário. Aí vem o trabalho, né, de tranquilidade, serenidade, meditação. E velho, e a receita, né, e aí é individual de cada um tem que se encontrar sua própria verdade. Beleza, gente? Então é isso. Abrindo os comentários aí, não sei se fez sentido isso que eu falei, né? Mas que a gente possa viver uma vida mais tranquila, mais calma. Não adianta se aborrecer hoje. Pra que, cara, não adianta, sabe? No final das contas não resolve. Mas a gente se aborrece por quê? Porque é o nosso eu secundário. É o nosso eu. Quando você se aborrece, tá com raiva, não é você. Você foi condicionado, você aprendeu a ter raiva da vida, dos outros. Você aprendeu em algum momento lá atrás. Quando alguém disse pra você que a vida era terrível, ou quando alguém te xingou e você ficou com tanta raiva dessa pessoa que você guardou uma mágoa, levou pra vida e agora você tem mágoa de todo mundo. Não é você lá na frente. É um eu secundário, um condicionamento que precisa ser curado, obviamente. Precisa ser curado porque tá dentro da nossa psique. Nosso inconsciente vai trabalhando e a gente não vai percebendo, essas coisas vão emergindo, pensamentos, comportamentos vão emergindo do nosso inconsciente e você nem percebe, acha que é você e não é você. É um bom questionamento, Luciano. É um bom questionamento. Se você é uma pessoa agradável, né? As pessoas gostam de conviver com você, você gostaria de conviver consigo mesmo. Se é uma pessoa desagradável, nem você consegue conviver com você mesmo, que dirá os outros. Tchum! Cabum! Certo, gente? Então... é isso, pessoal. Que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso, observando os nossos comportamentos, vigiando os nossos pensamentos e comportamentos e se perguntando: sou eu mesmo? Sou eu mesmo? Ou é uma máscara que está em mim? Entendeu? E assim vambora. Beijo no coração de vocês, gente. Valeu. Fui.